Ué, que a gente tem a ata para aprovar ou aprovamos na próxima? A ata está pronta, mas se você quiser, a gente lê as duas na próxima. Ah, então Para poder ganhar tempo, né? pode ser. Tá bom, eu achei o. Não, acho melhor a gente aprovar, porque a próxima reunião já fica redondinha. Então, beleza. Então, vou ler rapidinho, ela é bem pequenininha. Aos 24 dias do mês de setembro de 2020, às 20 horas, reuniram-se por videochamadas online através do aplicativo Google Meet os seguintes conselheiros: João Gabriel R. Silva, Ana Maria Marques Dias, Aline Gonçalves, Flávio Ferreira, Lauren Canuto Viana, Érica Evangelista da Costa Santos, Ederson Barbosa e Frederico Quinho. A reunião está sendo transmitida pelo YouTube em tempo real para que seja dada devida publicidade aos atos deste conselho. Inicialmente, o presidente saudou a todos os conselheiros e ouvintes, agradecendo-lhes a presença. Foi realizada a leitura das atas anteriores e o presidente explicou que na ata da reunião realizada em 3 de setembro foi informado na reunião que seria repassada uma parcela de R$3.000 única para as entidades culturais. Contudo, o subsídio tem que ser mensal. Neste caso, serão 2 parcelas de R$3.000. Também foi realizada a leitura e a aprovação da resposta ao ofício enviado pelo vereador Conrado Batista Luciano. Por conseguinte, Frederico Kingman fez a leitura do decreto municipal que regulamenta, em âmbito municipal, a Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020. Frederico fez as considerações sobre os artigos do decreto municipal e solicitou a indicação de representantes do Conselho para a composição do Comitê Gestor, com 4 membros do Poder Público e 4 membros deste Conselho. Os conselheiros João Gabriel, Érica Evangelista e Ederson Barbosa foram indicados, ainda restando outro conselheiro que será indicado oportunamente. Foram realizados comentários sobre a Lei 14.017, principalmente no que diz respeito ao artigo 2, inciso 1, 2 e 3, foi sugerido a criação de grupos de trabalho para começar a pensar na confecção dos editais. Frederico disponibilizou o espaço da Secretaria de Turismo para os encontros desse grupo, para o encontro desse grupo nesse espaço. Não havendo mais assuntos para se tratar, às 21h30, o presidente propôs o encerramento da reunião virtual, da qual fica lavrada a presente ata, que depois de aprovada será assinada por mim e todos os presentes. Santos Dumont, 24 de setembro de 2020. Ok? Por mim, ok. Alguém tem sugestão? Ok. Tá joia, não? Eu acho que o nome do Conrado ficou trocado. É Conrado Luciano Batista. Eu acho que ficou Batista. Mas só então isso. eu vou acertar aqui então. Obrigada. De nada. Pessoal, sobre a indicação dos membros do Comitê Gestor, como a Erika já leu na ata, né, já ficamos eu, ela, o Ederson como sugestão. E aí a Heloísa se predispôs, mas eu ainda conversei com ela sobre consultar a Marluce da disponibilidade por essa questão mais técnica do direito, né, jurídico, assim, que ela tem uma base. Mas aí a Marluce disse que tem um compromisso de trabalho mesmo, né? Ela trabalha em Juiz de Fora até as 4 da tarde, então até chegar em Santos Dumont acho que pode impedir ela de algumas reuniões presenciais. Então eu acho que o 4º membro, se alguém não tiver interesse, né, entre os titulares, vai ser a Heloísa mesmo. Alguém mais gostaria de compor os 4 membros do conselho no comitê? Como eu disse, eu estou priorizando as pessoas, os titulares, entre os membros da sociedade civil. O Flávio e a Heloísa têm disponibilidade, né? O Flávio e a Marluz têm disponibilidade, o Luiz não tem comparecido, e aí seríamos nós 4 mesmo. Alguém tem algo a acrescentar, falar sobre isso? Senão a gente segue com essa indicação
já feita, eu formalizo para você, Fred, em ofício. Não, tá ótimo. Só recapitulando, são 4 mesmo? Eu, Érica, Ederson e Heloísa. Ah, tá ótimo. Beleza? Por mim tá ok. Não, e assim, acho que o nosso papel junto é mais trazer o que as discussões gerais aqui têm, né, tem apontado. O nosso papel dentro do comitê, né? E aí também fazer a mão dupla de trazer as discussões de lá para cá, né? Para os colegas daqui. Com isso dito, vocês viram, né, que ainda não é regulamentação, mas o Estado, para não atrasar, soltou alguma coisa, né, sobre a forma que ele atuará na Lei Aldir Blanc. Eu não sei se vocês não tiveram chance de ver, né? Mas lá ele fala, eu acho que não tem nada que nos preocupe, além da parte do patrimônio, que a gente já conversou com a Ana Maria sobre isso, que são as folias que estão... inclusive, Ana, a folia de Zumbi é a folia das corujas? Não, a folia que está cadastrada é a bandeira dos visitadores, visitadores da bandeira do Divino, São João da Serra. Não, então, mas Essa tem que duas tá folias da cadastrada. cidade cadastradas. Tem a folia de Zumbi. Então deve ser de corujas, então. Essa não foi eu que cadastrei, não. Então, porque ela vai receber, eles vão receber R$4.000 do Estado. Isso aí, inclusive, dá alguns parâmetros pra gente, assim. Isso é uma coisa legal que tem nas orientações do Estado. Os arquivos, você encaminhou no grupo, não encaminhou, Aline? Porque eu fui, né, retomar ele esses dias, mas eu sabia que alguém tinha encaminhado no grupo. Eu encaminhei tanto aquela regulamentação que o José Júnior soltou, né, com relação ao que eles estão pretendendo com os editais, quanto não sei se é do IFEL e do IFAM, que eu às vezes confundo, da folia e das manifestações quilombolas. Eu acho que eu encaminhei tudo isso, sim. Ah, sim. Não, mas qualquer coisa, quando acabar a reunião, eu reencaminho isso. É esse link, né, Fred? O Drive que ele disponibilizou, né? Isso, tô colocando pro pessoal aí o link. Esse link aí que o Fred botou tem tudo que o cara disponibilizou, e ele dá umas boas referências disso, de premiações, por exemplo, para artesãos, né? Claro que a gente está no nível municipal, então talvez algumas coisas sejam, né, a gente tem que reconsiderar. Uma modalidade que pode ser interessante naquela discussão que a gente teve sobre, né? O músico ganha o edital para fazer um single, mas não tem dinheiro para pagar as próprias contas. O que ele faz, né? Acho que o modelo de bolsas é ótimo mesmo, né? A gente só tem que ver esse entendimento da bolsa, se é uma bolsa mensal que o Estado vai promover, né? Porque talvez o município não tenha essa capacidade. Ele diz, até abri o arquivo aqui, que ele diz uma coisa bem interessante sobre aqui até um ponto, né, que eu vou colocar aqui pra gente. Estou compartilhando aí. Esse aqui é um ponto que eu acho que não tem como eu disse mais de uma vez, edital é uma competição, mas aqui ele fala dessa perspectiva, que o mais importante não é a competição. Claro que a gente sabe que, né, o mais importante não é a qualidade total da obra, ou seja, né, não é que se tenha grandes, que saiam Van Goghs dessa Lei Aldir Blanc. O mais importante e não é centrar, né? A grande questão é atender o maior número de artistas e técnicos. Então, se a gente colocar uma bolsa muito alta, que um cara pudesse, né,
fazer o CD da vida dele, talvez não fosse, vá contra o que a orientação do Estado e da lei, né? Porque a lei vem para isso. Mais de uma vez eles falaram disso, de espalhar esse recurso entre o maior número de artistas e técnicos de arte. E aí essas ações dos pequenos formatos e esse modelo de bolsa, né, o Estado sugere isso, R$1.000 para os escritores, R$1.000, a gente pode aplicar isso à fotografia, aos músicos e entender. Aí a gente tem uma conversa de cada caso, lembrando, Fred, o seu prazo para o plano de ação é dia 16, né? A gente tem que entregar isso logo. Então, logo pudermos, assim. É só pensar nisso. Eu sei que o Flávio caiu, eu ia falar para ele justamente agora. Eu sabia que ele tinha uma dúvida de como aplicar no teatro, como a Érica até avisou que conversou com o Luiz sobre ele trazer ideias para dança, mas se ele não aparecer, pode ser um bom modelo para a gente aplicar a dança, né, no plano de ação, algumas bolsas para... Flávio, você voltou? Eu estava falando do exemplo que você perguntou, você estava em dúvida de como aplicar a verba para os teatros e grupos de teatro, né? A modalidade de bolsa é realmente muito interessante para o teatro, né? Tanto para os grupos quanto para os indivíduos. E aqui eles mostram alguns critérios interessantes, eles sugerem alguns critérios bons também aqui, pontuação por tempo de atuação, pontuação por número de projetos realizados. Aqui talvez na cidade a gente não tenha tanta gente que realizou essas coisas, né? Mas certo. Número de profissionais envolvidos com o grupo, por regiões fora da área, né? Isso aqui dá de levar para a zona rural, às vezes um grupo que tem atuação lá, e sei lá, aqui são exemplos, a gente pode pensar em critérios, mas isso pode vir sim no segundo momento. O que a gente precisa entregar para o Fred é essa relação. Daquela conversa que a gente teve, que destinou um valor de 28 mil para cada área, né? Cerca de 100 mil para música e 42 para o artesanato, para artes plásticas, como que esses valores vão ser aplicados em cada uma dessas áreas, né? O Fred precisa preencher isso na plataforma Mais Brasil. Eu vou mandar para ele uma relação audiovisual. Vão ser aplicadas... João, rapidinho. Claro. Só desculpa te interromper, mas é porque, para não fugir do assunto, eu ia até falar disso. Realmente eu preciso, né? A gente já comentou que a gente entregue esses dados. E o que acontece? O prazo ele é dia 16, sexta-feira. Eu estava pensando aqui, que às vezes até dá tempo de, se vocês acharem que precisa reunir o grupo de trabalho, além da reunião de hoje, o que vocês acham se vocês marcarem de me entregar isso até na segunda, 12? Porque o que acontece? Eu não quero deixar para lançar no último dia, porque eu tenho já experiência dessas plataformas do governo, os 2 últimos dias costumam não conseguir nem acessar. Todo mundo deixa meio que para lançar no último dia do prazo, entendeu? Então eu queria marcar, assim, tentar fazer o lançamento do plano de ação no dia 14, no máximo no dia 15. O que eu posso sugerir, assim, Fred, de cara, é da gente já pensar um plano de ação, por exemplo, 28 bolsas de R$1.000 para as áreas que vão receber R$28.000. E aí, se não der, vai ser isso que a gente vai apresentar, né? Se a pessoa, sei lá, se o Luiz não aparecer na dança com uma proposta, a gente apresenta essa, né? Sim. Não, ótimo. Eu preciso é até simples, né? Quer ver? Volta umas 2 páginas aí desse... Volto. Essa aí. Plataforma de plano de ação. É basicamente isso aí que eu preciso. Tá a gente precisa preencher o Excel, gente. Não é difícil. É a área e o valor que ficou definido, né, dentro do conselho aqui que vai jogar. Só isso. Não precisa nem dessa descrição, que isso aí é bem simples, eu faço. Para a área de artesanato, X R$1.000. 10 bolsas de 1.000, entendeu? Bem simplesinho mesmo. Por exemplo, uma coisa que a gente tem discutido mais aqui, que a Heloísa, né, trouxe a dela para discutir mais vezes, ela vai colocar aqui, ela tem R$42.000, R$12.000.
três bolsas de R$ 4.000 para artistas produzirem murais no muro X da rua do, né? Aí os 4 artistas vão concorrer por esse valor. Aí, né, dos 12, eu falei 12 mil. Aí sobraria ainda 30 mil para ela. Então pode ser 60 bolsas de R$ 500 para pessoas que produzem artesanato, né, e estão sem dinheiro, assim, sem outra fonte de renda. Sim. Ela vai descrever assim. Na própria área, né? Mais subdivisões dentro da área dela. Aí então, Eloy, você vai descrever assim para o Fred, numa planilha de aqui, né? Edital de galeria ao céu aberto. 4 bolsas, 4 premiações de, né, 4, tem o nome certo para isso, não é premiação não, 4 incentivos, né, para execução de mural, né, na rua Valdemar Silva. E aí depois no outro edital de premiação para artesãos, né, no valor de R$ 500 cada, 60 bolsas. Aí vai fechar os 30 mil, né? É isso que a gente precisa fazer, cada um na sua área. Aquela conversa, eu sei que amanhã, Ederson, Ana Maria não vai ter disponibilidade, mas talvez na segunda, uma coisa que você tenha que conversar com ela é que ela acabou desamparada de quem ajudar durante esse período, né, por causa do sombreamento. O Estado vai ajudar o que estava no radar dela. Entrou, além disso, eu acompanhei por alto as discussões dos grupos de capoeira. A gente só tem que tomar cuidado, que eu sei que, por exemplo, um professor só, né, dos grupos de capoeira é professor da rede pública, né? Ele é contratado pela administração pública. Esse não poderia participar, mas os outros podem sim ser contemplados e talvez no patrimônio histórico seja a melhor maneira da gente atendê-lo, talvez na dança, né? Isso eu tinha te falado, lembra, João? Lembro. Eu estava preocupada com o pessoal da capoeira. Sim. Eu até fiz um levantamento da quantidade de mestres e instrutores ativos, né, aqui em Santos Dumont, que tiveram atividades paralisadas, que eu acho que seria um filtro legal para a gente colocar para quem pode perceber, junto, obviamente, né, porque a pessoa não está trabalhando na rede pública, etc. Eu estive conversando com o Salvador e ele me passou que aqui em São Paulo fez cálculo lá, tem 8 ativos. Mas eu acho que esse caso que você falou, que é professor da rede pública, está no meio. Tá, então. Eu estava pensando em a gente separar às vezes R$ 10 mil, entendeu? E separar, porque às vezes pode esquecer alguém, né? 10 bolsas de R$ 1.000, entendeu? Sim. Acharem que vale a pena. E aí, não sei, aí conversar com a Ana Maria sobre, né, porque o Ederson tem que destinar para muitas, a música tem muito dinheiro, né? Aí ver se ele faz a parte das... Diga, Aline. Eu tenho tido contato com um professor de capoeira, né? Essa questão da capoeira, eu até perguntei ao Fred no grupo esses dias, né? Porque tem uma verba que está encaminhada para capoeira aqui em Santos Dumont também, então assim, eles vão receber um outro benefício aí, que até isso que eu queria ter entrado nessa questão lá no grupo do conselho, para a gente poder pensar também, né, em ajudar a viabilizar essa outra ação, né? Eles estão recebendo uma emenda, o Flávio acho que sabe de quem que é o deputado, né? R$100 mil. Ô Fred, E a se eu pessoa não me do grupo engano, de você capoeira que poderia entrou em esclarecer contato essa comigo, questão, mas essa pelo verba visto, voltou, não é a né? mesma que entrou com o João. Então, assim, eu tive contato do professor de capoeira que trabalha para a rede particular de ensino em Santos Dumont, né? Então, ele é contratado de um colégio particular. Então, deve ser outro que entrou em contato com você. Né? Também tem batido nessa tecla aí da capoeira e dos tatuadores. Só puxando um parênteses, questão dessa emenda da capoeira, acabou, pessoal, que eu respondi a Aline, mas no privado, esqueci de mandar no grupo. É uma emenda do deputado Charles Evangelista, tá? Chegou no início do ano. A princípio, eles trouxeram para nós um objeto que não era da emenda, então a gente
teve um trabalho todo que foi jogado fora, que lá na frente a gente viu que não poderia ser utilizado para aquilo. Eles queriam direcionar para um determinado grupo de capoeira que eles iam apoiar. E acabou que a gente lançou no sistema, está em análise ainda, porque essa emenda está com a Fundação Palmares, né? Tem que passar por lá, seguir as diretrizes da Palmares. Ainda não foi aprovado. E mesmo assim, quando for o edital que for feito lá, um grupo só, o que tiver a melhor proposta, que vai captar o recurso, entendeu? Por isso que eu acho importante ter essa bolsa para os profissionais que tiveram a atividade parada, porque às vezes essa emenda um grupo vai receber para fazer um evento grande, né, uma série de eventos, mas os outros vão ficar sem, porque não vai, talvez não vá ser espalhada essa emenda, vai depender do que vai estar no edital lá, entendeu? Por isso que eu acho que não seria interessante, por mais que a gente para pensar, a capoeira recebeu 100 mil, mas a emenda vem indicada 100 mil, quem receber vai ser um grupo só, entendeu? A gente acabaria excluindo o resto. Então, acho legal a gente separar essa questão da emenda com a Léo de Gans. A emenda, pelo que eu sei, foi realmente isso. Foi direcionada, né, para um grupo terminar uma obra, mas para isso não poderia ser aplicada, né, e aí ela deu essas coisas e o mais provável é que ela volte, né? Eu acho difícil, eu sei que está em análise aí, mas eu acredito que, né, essas coisas provável. voltam. Que é o reto, né, que a cidade perca o valor. É uma pena, mas... Quem é que faz o edital beneficiando um grupo só, gente? Eu queria Não entender como é que foi edital, funciona. foi emenda parlamentar. É. O deputado, ele diz lá do gabinete dele, esse valor é destinado para o grupo X, para a escola X. E não tem como a gente, enquanto conselho, dialogar com esse parlamentar e pedir para que ele faça essa doação, dividindo esse valor para os 8 mestres de capoeira da cidade, já que é algo da Fundação Palmares? Acho que sim, acho que esse é o caminho do conselho fortalecido, né? É saber que existe uma verba destinada para qualquer área da cultura, é que passe por aqui para não haver isso, né? Eu acho que é o tipo de coisa que qualquer um aqui, na hora, bateria o olho e... opa, tem algo errado, sabe? Mas sim... A minha pontuação não é para que a capoeira não seja beneficiada pela Lei Aldir Blanc, até porque ela tem méritos e mais méritos para que seja... né, tanto é que ela teria que estar cadastrada, né, numa daquelas instituições lá em Belo Horizonte. Né? É como os artesãos, né? Se a gente tivesse um cadastro, recebia pelo Estado também. Né? Eu queria só assim, perguntar uma coisa para vocês, porque é uma dúvida que eu fico recorrente quando ouço falando dessa divisão, né, por segmento. Caso um dos segmentos não consiga alcançar a meta de atingir aquele público dentro do que vai ser formulado no edital, vai ter como isso ser passado para uma outra área que talvez tenha uma demanda maior do que foi esperado né, por nós que estamos aí de alguma maneira estudando como fazer isso? Sim, eu acho que a gente pode mencionar, na hora de prestar contas, a gente deixa claro que sobrou, né, do edital tal e foi repassado para um outro. Acho que a gente pode colocar no edital, né, especialmente nas questões de bolsa que vão atravessar mais que uma área, né, as áreas estão segmentadas sim, mas o modelo de aplicação em cada uma delas pode, né, se reaproveitar. Então, por exemplo, se sobraram bolsas de música e faltaram de fotografia, acho que a gente pode prever no edital, né, um valor, né, por exemplo, a gente sabe que tem 30 mil para música, para bolsas de R$1.000. Então vão ser 30 bolsas de R$1.000. Não alcançou essas bolsas, a gente bota lá no edital o mínimo de 30 bolsas, o máximo de 30 bolsas para a música. Não alcançando, podem ser remanejados, né? Na ausência, né? Tá, eu queria fazer uma sugestão que eu não sei se ela é absurda, alguma coisa para provocar vocês a pensarem nessa possibilidade, que é uma coisa que às vezes também eu me pego pensando nisso. Será que não seria interessante, do mesmo modo que foi feita essa divisão, fazer uma divisão de um pedacinho desse valor aí, que seja 10%,
e abrir um edital para todas as artes, aqueles, né, projetos que forem contemplados ali, né, vão ser contemplados porque de alguma maneira era algo que ninguém esperava e nos surpreendeu. Pode vir um chefe de gastronomia que talvez está numa situação, né, difícil, né? Acredito que não, porque não é um setor tão afetado, mas pode acontecer de ter algum aí que teve algum problema maior e não conseguiu, né? E está tentando, né? E se reinventar enquanto artista, porque tem isso também, né, gente? A gente está vivendo um momento, né, de muito encontro consigo mesmo e de como é que a gente se reconduz na vida a partir desse novo que está sendo apresentado. Então, eu queria sugerir isso, né, de pensar essa possibilidade de um edital em que seja aberto para todas as áreas, que seja feita uma provocação para que o artista mande algo, né, sem ter um destino pré-determinado por nós, né, que estamos de alguma maneira pensando o que fazer. Né, para que a gente possa ser surpreendido com propostas que a gente talvez não espere e que sejam merecedoras de serem contempladas. É uma sugestão só, tá, gente? Não, ótimo. Olha, eu acho assim, provavelmente vai acontecer casos desse tipo, né, de pessoa que a gente não pensou e depois apareceu, mas o problema dos editais, ao meu ver, é que a gente tem que, para que a gente possa fazer o repasse, tem que haver todo um requisito antes no edital, tem que haver já bem claro para quem está indo, por que está indo, o que a pessoa tem que apresentar, entendeu? Qual é a contrapartida. Então, para a gente deixar alguém aberto... Eu entendi, mas sabe quem fez isso? A Prefeitura de Niterói, ela fez isso. A Prefeitura de Niterói trabalha com a proposta aqui. A maioria das pessoas estão com dificuldade financeira, há 7 meses sem uma renda, né, pela cultura, né, e precisando produzir algo que talvez não tenha recurso para fazer, que é isso que a gente está pensando, né, dependendo do que você for entregar de contrapartida, né, você talvez vai gastar todo o recurso e o auxílio emergencial não vai atingir seu fim, né? Então, a Prefeitura de Niterói, eles fizeram uma proposta de premiar ideias. É edital aberto para qualquer pessoa da população entrar com uma ideia. Então, assim, é uma forma arrojada de fazer, tem pessoas fazendo, né? E é só a gente tentar, dentro da proposta do edital, fazer algo, né, que justifique isso. E acho que talvez, Fred, a gente, enquanto artista, tenha condição de passar para vocês algum embasamento do que a gente tem estudado, do que a gente tem visto e do nosso ofício, de que é possível tanto beneficiar um artista de qualquer uma das áreas que está no cadastro, num edital surpresa, quanto num edital direcionado. Eu acho muito possível, né? Se você quiser conversar sobre isso, acho que não tomar reunião com isso, mas se quiser conversar com isso, eu posso te apresentar uma proposta para a gente pensar isso. Não, depois vamos conversar, sim, com certeza. Eu não sei, eu fico mais seguro com a questão segmentada assim, mas realmente acho que temos que estar abertos para as possibilidades, sim. Acho que mesmo na segmentada, não, mas a arte espaço... nunca foi para nos dar segurança. A arte é para provocar. A arte não é para dar segurança, é para provocar. Essa lei veio para dar segurança, né? Para dar segurança. Como a gente vai definir quem merece receber, quem não merece, porque acaba que pode ser algo subjetivo. A minha preocupação é mais nesse lado, entendeu? Com certeza, Niterói tem uma estrutura enorme, jurídica, né, de pessoal para acompanhar, para avaliar as propostas. Se a gente deixar aberto, com certeza vai chover proposta, muita que não faz sentido, né? Muitas propostas que não fazem sentido, várias que fazem. O problema, eu não vejo a gente ter uma estrutura... Eu discordo, Fred, eu discordo. Niterói tem uma pessoa com a cabeça extremamente aberta e disposta a fazer esse recurso chegar da melhor maneira possível e premiando ideias. Isso é fantástico, isso é fenomenal.
vocês. Não, mas, pessoal, acho que o principal é pensar nisso, pensar aí, eu não sei, Aline, olha só o que a gente precisa entregar para a plataforma Mais Brasil. Há uma planilha dessa forma aqui. E fechei a planilha. Entregar uma planilha com, né, uma área específica. Como que a gente chamaria essa área? Projeto interdisciplinar? Projeto... Eu não acho que sei. é artes integradas, como destinar esse valor dentro da divisão? Você tiraria um pouquinho de cada área e jogaria nesse valor? Eu acho que seria baseada artes em... integradas, né? Agora, como pensar isso, eu não sei. Como eu disse, é uma sugestão, né? E eu gostaria que antes de vocês descartassem, vocês pensassem nisso até a semana que vem. Mas eu acabei perdendo o fio da meada. Você estava mostrando aqui a apresentação. Não, mas é isso, que a gente precisa dessas informações organizadas. E aí eu pediria para cada titular me encaminhar essas informações específicas, como eu dei o exemplo da Heloísa. E aí o Ederson e a Ana talvez Ô, tivessem que ter João, essa como eu conversa. quis perder o fio da meada, eu vou achar ele para você. A gente estava falando da capoeira. Foi lá na capoeira que você parou. Sim. Não, então, da capoeira é isso, é da conversa da Ana, que eu acho que ela tem essas questões de mão. Capoeira, talvez apoiar a música na questão das bandas, que está mais em patrimônio do que talvez da música, né? Pela música já ter uma demanda muito grande. Mas eu não sei, a música está com um valor generoso, né? Então... As bandas de Santos Dumont não estão cadastradas no estado? Não. Não, estão sim, são cadastradas. Todas as bandas possuem as leis federal, estadual e municipal. Como assim? Porque se elas forem cadastradas pelo estado, eu acho que elas entram no mesmo esquema das comunidades quilombolas, da capoeira, da folia de reis, não? Então, por isso eu acho que... Você tem certeza, Ederson? Vocês estão em cadastros? Cadastros de cultura? Cadastros de bandas? As bandas são registradas no estado, estadual, federal e municipal. Mas você diz no sentido de CNPJ, se você diz em confederações e tudo mais? Porque senão vocês não podem... Confederação oficializada não está aí, não. Então é disso que a gente pode fazer uma checagem, mas caso vocês estejam nesse tipo de cadastro, porque pelo que eu conversei com vocês não têm. Não, a banda ela tem a lei estadual, federal, estadual e municipal, né? A minha eu tenho certeza que ela está cadastrada no estado e municipal. Ela tem a lei estadual e municipal. Porque outro dia pintou uma planilha, eu vou até tentar recuperá-la, sobre as bandas do estado de Minas. E eu não vi nenhuma de Santos Dumont. Então eu acredito que vocês não estejam. Então mas se vocês estão, aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa informação. Quais são vocês têm o número desse cadastro? Vocês têm um documento desse cadastro? Eu tenho que procurar aqui, rapaz, mas eu tenho... Então você tem que procurar isso para ontem, Ederson, porque se vocês receberem pela lei aqui e receberem pela lei do estado, vocês vão ter que devolver isso e vai dar muita dor de cabeça, tanto para a prefeitura quanto para vocês. Porque a gente precisa entender isso. Mas a princípio eu acredito que vocês não tenham. E o que eu tinha dito é disso, de pensar se esse valor generoso que está com a área da música vai atender as 3 bandas, levando em conta que o foco é ajudar artistas, pessoas físicas na Aldir Blanc para se manterem, etc.
Então, para não pesar demais, né, um valor destinado às bandas nessa destinação para os outros músicos. E aí talvez conversar com a Ana, porque agora como ela recebeu a demanda da capoeira, pode ser que a coisa complique um pouquinho para ela, assim, né, para atender as bandas, mas não sei, é uma conversa que teria que ser aí entre os dois setores, sim. Deslocar as bandas para a questão do patrimônio, mas isso tem que ser para ontem, mas eu sei que a Ana está com problemas e não vai poder ter essa conversa por agora. Não, mas eu estou olhando aqui, ela é só registrada, ela não faz parte de cadastro, não. Mas esse registro, ele tem número, ele tem Não, referência é normal com o CNPJ. Tá, não. Eu vou tentar encontrar essa planilha de novo, vou checar de novo, mas isso me preocupou um pouco, mas... Você viu no site da secretaria mesmo? Não, foi nas conversas de WhatsApp de um grupo muito grande que alguém perguntou sobre as condições das bandas cadastradas no estado e alguém jogou um documento com esses cadastros. Ô, João, Sim. eu queria fazer uma sugestão, né, sobre a entrega dessas planilhas, até para a gente ter um formato unificado, né, e acho até para formalizar do conselho, né, tá entregando essas informações. O que vocês acham de a gente discutir essa sugestão da Aline no grupo do WhatsApp, né, e até segunda-feira todos os setores encaminhar para você a demanda, você faz uma planilhinha única, né, e formaliza a entrega do conselho, entregando para a prefeitura as informações solicitadas para a gente lançar no plano. Ok. O que você acha, Thaís? Sim, é mais ou menos isso mesmo. Então, encerrando aqui, cada pessoa vai me enviar, como eu disse, usando o exemplo da Heloísa, tenho 28 mil reais destinados para a minha área, né? Penso nisso. A gente adiciona só essa sugestão da Aline, a gente vai discutindo durante até o final de semana aí, né? Pra gente... É porque a gente tem que ver de onde sairia o valor também, né? Isso pode afetar algumas áreas, a divisão de recursos de algumas áreas. Mas, no mais, todo mundo está ciente do que é preciso ser feito, né? Foram nomeados os 4 membros. Ficou... Alô? Só um segundo. Só confirmando. Não, tinha caído. Não, e a regulamentação estadual foi, né, não teve nada que preocupasse a gente, assim. Nada preocupante, só esse auxílio de pensar nesse modelo de bolsas, né, E aí dá uma olhada nesse arquivo, salvem o link que o Fred mandou aí, dá uma olhada no arquivo do meio, Lab Básico Modelo 30 de setembro de 2020. Aí vocês abram aí. Desculpa, não é esse, é o Lab Definições e Atribuições. Ó, aqui vou compartilhar com vocês de novo. Aqui ele está falando, ó, folia de reis, cada grupo homologado receberá 2,5 mil reais. Cada comunidade homologada receberá 4 mil. Congandeiros, cada um receberá. Violeiros, né, fazedor de viola, 1.200. Artesão, 1.200. Claro, aí isso aqui que eu falei do artesão, né? Cada artesão credenciado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, ou seja, é uma coisa estadual. Esse é um valor, se a gente aplica aqui, né, você vai beneficiar muito poucos artesãos, assim. Lembrando da própria instrução da lei, que é atender a maior número de pessoas possível, né?
Aqui, comunidades quilombolas, 4.000. Aqui tem os circos. Oi. Só reforçar para o pessoal que essa primeira coluna aí são os que o Estado vão repassar, né? Sim. As competências do município. Aqui, obviamente, o que vale de referência para a gente é o artesão, né? Porque tem artesão cadastrado no Estado e tem, né? Tem aqui as capoeiras vão receber 2,5 mil as associações cadastradas no Estado. Então, se a gente estiver dando 2,5 mil aqui, acho que é muito para uma associação de capoeira, considerando que o Estado considerou esse valor, né? Sim, eu sugeri 1.000 só para instrutor e mestre com atividades paralisadas pela pandemia. Sim. Porque ali está até escrito lá para capoeiristas, tá vendo? Ou Sim. seja, não deixa claro que a pessoa é aluno, se a pessoa é instrutor, entendeu? Eu acho que abrir para aluno não faz muito sentido. Sim. Seria mais para os instrutores mesmo. Não, são 3 documentos muito simples que tem aqui. Isso aqui são mais coisas depois da lei aplicada, a pessoa tem que colocar no projeto dela, tem que ter no final ou no material que foi gerado, tem que ter os selos da lei e da Secult. Mas esses 3 documentos aqui, eles são o que vocês vão precisar dar uma olhada, né? Aqui tem, ó, por exemplo, foi o que eu te perguntei, Ana. Pesquisei aqui, ó. Não, que o nome do negócio que é Santos Dumont. Em Santos Dumont tem 2 folias de Minas. Visitadores da Bandeira do Divino, Cultura e Fé. A de São João da Serra. Folias de Minas. Folia Zumbi dos Palmares. Acredito que seja dos Corujas. Vai ser dos Corujas. Então, tá vendo? Se a sua banda tiver um cadastro parecido com esse, Ederson, ela já receberia direto do Estado. Então, essas duas aqui vão receber pela outra tabelinha aqui. Cadê? Folias de Reis. 2,5 mil cada uma. Porque a Ana fez esse cadastro anterior no Estado. Não, mas alguém tem algo mais a acrescentar à reunião? Eu tenho, João. Só reforçando, né, até para ficar registrado aqui, eu mandei no grupo do Facebook, né, o decreto que já foi assinado, não teve nenhuma alteração, né, daquele texto que a gente apresentou da reunião anterior. E só reforçar para quando a gente for, né, começar a criar os editais, eu acho que tudo que a gente puder direcionar para a Bolsa seria o melhor a ser feito, né, porque a pessoa não tem nenhuma obrigação de utilizar o valor um item específico. Eu acho que o caminho para nós aqui é a Bolsa mesmo. Pegando como base esse do Estado, obviamente a gente faz um valor menor para o município aqui. Essa tabela aí vai dar uma base boa para a gente. Acredito que Bolsa é sim um bom caminho, mas eu acho que não pode ser o único, sabe? A gente pode ter algum número de bolsas, mas não vamos deixar de lado ideias como o mural a céu aberto, assim, né? Acho que ou possibilidades de produzir, acho que elas têm que existir, que vai gerar um produto mais interessante, que não é o foco. O próprio material do Estado fala sobre isso. A qualidade final total não é o foco, mas é interessante que se produza aqui, né, instigue outros artistas a produzirem com qualidade, etc. Acho que esses editais também tem que surgir. Então, é isso, né, pessoal? Então, ficou combinado de todo mundo mandar para o João até na segunda-feira, né, e a gente discutir melhor no grupo aquela sugestão dali. Mais alguma coisa? Só diria pra gente como... João, eu tô dando uma olhada aqui e vi que na conversa lá no grupo, o que o José Júnior disse é que sairia na sexta-feira daquela semana a lista com o cadastro das bandas no site da Secult. Eu estou tentando entrar lá para poder tentar ver, né, se está lá o cadastro, se eu consigo achar.
Que aí eu mando no mandou grupo. um PDF, Aline, eu tenho certeza disso. Alguém mandou um PDF uns dias depois, assim. Mas tendo esse PDF, a Eu gente joga no procurei, grupo. não achei o PDF, não. Eu tá com tudo salvo a documentação de lá, mas eu não achei o das bandas, não. Achei de comunidade quilombola, achei de capoeira, mas esse eu não achei, não. Folia de Reis, eu tenho aqui. Eu também já havia procurado alguma coisa sobre isso também, eu também não havia encontrado. Quando acabar aqui, eu pergunto Ô, lá no Ederson. grupo. Oi, Aline. Ô, Ederson, eu queria só Oi. falar uma coisa, porque às vezes fica uma sensação como se fosse uma falha da banda não estar cadastrada. E não é uma falha da banda, é uma falha geral que o Brasil inteiro está vendo, né, o quanto que era necessário, né, ter uma organização da cultura nos municípios, no estado, né, para que num momento como esse as coisas estivessem organizadas. A gente, enquanto artista, deveria receber da Secretaria de Cultura da cidade as informações para que a gente pudesse estar fazendo esses cadastros. E eu não estou falando dessa administração maior. exclusivamente. Não, de todas, né? De todas. É o histórico, né? Então, quando a gente, enquanto artista, vem brigando para poder defender a cultura na cidade e participar dela dentro do poder público, é justamente para que a gente, num momento como esse, tivesse com as coisas mais organizadas, né? A banda receberia pelo Estado e teria um volume maior de dinheiro para distribuir, né, em outros setores da cultura. Então é isso, a gente otimizar para poder vir as duas rendas, das duas verbas para a cidade. Não precisaria ser uma só. Mas eu queria deixar claro isso, porque pode parecer que eu estou, né, questionando, né, a banda, se ela está cadastrada, mas eu queria só que, né, ficasse claro isso, o quanto que faz falta da coisa organizada, como a gente agora aqui, todo mundo que está aqui nesse grupo, está tentando, de alguma maneira, né, acertar e organizar. Com certeza, Aline. Não, também concordo com isso. É uma coisa até para se organizar, Ederson. Você conversar com o Valdir para, né? Como que vocês... Acho que assim, outra Aldir Blanc a gente não sabe quando vai acontecer. Mas, por exemplo, eu sei Ou que se na vai Secult, acontecer, né? Não, mas a Secult, por exemplo, um dos movimentos que o José Júnior tem dito é de continuar outros fomentos, pelo menos a nível estadual. Então, sim, esteja cadastrado, tenha um e-mail cadastrado lá para, né, no momento que lançou alguma coisa que é afim à sua área, você receba. A gente tem que estar, né, por exemplo, tem um negócio que enche a minha caixa de e-mail, que chama Prosas. Eles me avisam de todos os editais que surgem, né, dentro do meu perfil. Cadastrei meu perfil lá, tudo que é edital eu recebo. Né, tanto da minha área audiovisual quanto de outras áreas que me interessam, como assistência social e etc, né? Então, esteja cadastrado, esteja atento. Acho que é importante. Eu queria falar para o Ederson de novo, gente. Ederson, Vamos lá. Talvez a gente não tenha outra Aldir Blanc. Mas, assim, diante do cenário, de tudo que a gente tem passado, da gente estar longe do público, da gente estar longe daquilo que a gente gosta de fazer, né, por trás dos bastidores, né, da Lei Aldir Blanc, está acontecendo uma grande reunião de artistas, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto federal. A gente está tendo a oportunidade de conversar e discutir cultura em alguns grupos, né, com pessoas que a gente não imaginava que a gente teria tanto acesso. Então, assim, outro dia eu assisti uma live que estava o secretário de Cultura lá, o Mário Frias, né? Então, assim, a gente está tendo acesso a essas pessoas pela primeira vez. E nós aqui em Santos Dumont, nós impostamos um conselho há 3 meses, defendendo algo que a gente acreditava. Então, a gente precisa dar uma chance para a gente, que as coisas vão mudar daqui para frente, porque nós estamos fazendo as coisas mudarem. Tá bom? Um abraço e vamos na luta, que nós vamos continuar aí lutando. Mesmo que não venha outra lei como essa, na magnitude dessa, nós estamos aprendendo a lidar com a coisa e fazer, mais à frente, fazer a coisa acontecer, né?
Exatamente. Nós vamos ter um fundo de cultura, nós vamos ter condição de estar pleiteando para a cidade recurso e, através do nosso trabalho, nós vamos fomentar para que venha mais dinheiro para a cidade. Nós vamos fazer isso. Com certeza, eu acredito nisso. Então, pessoal, vamos nessa? Vamos que vamos. Boa noite, então, para todo mundo. E Boa aí, noite, quem tiver pessoal. dúvidas sobre o que precisa Boa noite, entregar, pessoal. meu inbox está aberto. Às vezes eu tenho ido para Boa lugares noite. mais distantes e fico sem sinal, mas respondo vocês assim que tiver. Tá joia? Boa Boa noite. noite. Show. Boa noite a todos. Fique com Deus. Abraço. Boa noite.